Olá, este é o programa Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Haverá juízo para os desonestos. Como é desanimador a impunidade em nossos dias. Tantas histórias e tantos casos de corrupção, de empregadores que não remuneram corretamente aqueles que para eles trabalham, quantas situações de injustiça que vivemos e o quanto a impunidade nos desanima e até em alguns momentos nos desestimula a fazer o bem. Mas eu quero dizer a você que haverá juízo, um juízo implacável, um juízo inevitável do nosso Deus para todo tipo de desonestidade. Veja o que a palavra do Senhor nos fala sobre isso no livro de Tiago, capítulo 5. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de vos devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Não há problema nas riquezas, o problema está em uma riqueza desonesta. Nos dias em que Tiago escreveu o seu texto, os crentes estavam sofrendo, entre outras coisas, também problemas sérios ligados às finanças. Muitos cristãos trabalhavam e, pelo simples fato de serem cristãos, de professarem uma fé em Cristo Jesus, deixavam de receber. Era aquele patrão que olhava e, depois de um dia inteiro de trabalho, olhava para o seu empregado e dizia: se vira, você não é cristão, então ore e peça para o seu Cristo, peça para o seu Deus. A situação de perseguição naqueles dias em que Tiago escreveu era tamanha que os crentes deixavam de receber o justo preço, a justa paga do seu salário, do seu dia de trabalho. E muitos estavam enriquecendo às custas do sofrimento das pessoas. Isso não é muito diferente em nossos dias, se não dentro de um contexto ligado à perseguição religiosa, muito mais talvez num contexto ligado à ganância. Muitos são os gananciosos que não pagam corretamente o salário dos seus funcionários. Muitos são os gananciosos que se valem de situações de pobreza e necessidade dos seus empregados para extorquir, para levar vantagem em cima do trabalho deles. Como é triste você ver alguém pagando muito menos para uma pessoa pelo simples fato dele ser um imigrante, ou pelo simples fato dele ser alguém que está em situação de extrema pobreza. Isso é desonesto. E o Senhor está dando para nós aqui uma dura advertência. Cuidado, Ele está atento e Ele mesmo trará juízo para estes. O texto aponta aqui para uma riqueza que foi construída em meio à corrupção. Observe a sequência no verso de número 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. O texto está dizendo, então, que esses homens enriqueceram, retendo de forma fraudulenta o salário dos seus funcionários. Veja que o termo fraudulento aponta para as muitas maracutaias que existem em nossos dias. Significa que, de alguma forma, aqueles homens burlavam a lei, fraudavam o sistema para reter o ganho justo que deveria ser dado aos seus funcionários. Isso acontece em nossos dias. Quantos são os empregadores que buscam meios e formas de lesar os seus funcionários para que eles tenham maior riqueza, maior benefício, maior ganho? Isso está errado, não deve ser feito. E observe que o texto diz que o clamor desses trabalhadores que estão sendo injustiçados chegou até os ouvidos do nosso Deus. Nós precisamos ter uma postura mais honesta. Pagar ao trabalhador o digno pelo seu trabalho. Não devemos tomar o mundo como padrão para remuneração. Não é porque os outros lá fora, porque o mercado paga mal, que nós cristãos, ao contratarmos alguém, devemos seguir a mesma prática. Pensemos no sustento dessas pessoas. Um saco de arroz, um pouco de carne, custa o mesmo valor para o rico e para o pobre.
Então, pouco importa se aquela pessoa é muito estudada ou pouco estudada, também ela tem uma família a sustentar. O arroz, o feijão para ela e para os seus filhos custará o mesmo preço que para você. Então, remunere de forma justa, remunere de forma generosa, pensando em abençoar aqueles que estão te abençoando. E não crie e não faça riqueza de forma egoísta, você bem e os seus funcionários a mendigar. Pelo contrário, se você está crescendo, abençoe para que os seus funcionários também cresçam com você. Porque saiba, o clamor deles está sendo atendido, está chegando aos ouvidos do Senhor. Pense nisso, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.